Muito bem, queridos e amados irmãos, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor Jesus e convidá-los para meditar em espaço de tempo um assunto registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero que você preste bastante atenção sobre estes versículos. Eu quero aplicar aqui uma temática sobre a receita de Jesus para uma verdadeira felicidade. Jesus é o maior pregador que já existiu. E esse texto aqui, ele abre-nos o que nós chamamos de o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, onde Jesus estava dando aqui uma mensagem que ficaria marcada aos seus discípulos e a seus ouvintes. O próprio Cristo, ele é a palavra encarnada, ele é a verdade. E suas palavras são oráculos, suas obras, milagres, sua vida é modelo para todos nós. Sua morte, um sacrifício. E enquanto nós não podemos conhecer todas as faces dos ouvintes, Jesus conhece todos os homens a qual ele se dirige. Jesus, além de ser o maior pregador, Jesus também prega sobre a verdadeira felicidade. E sabemos que o homem, ele é obcecado por prazer. O hedonismo, que é uma expressão que significa o prazer pelo prazer, o homem busca desesperadamente. O que rege a sua vida é o prazer. A grande questão é: onde está esse prazer? Será que estão nas coisas externas? Será que está no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão? Salomão, ele buscou a felicidade na bebida, buscou a felicidade na riqueza, buscou a felicidade no sexo, na fama, e viu que tudo isso era vaidade. Certo escritor por nome de John Piper, ele disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, um prazer carnal, raso, passageiro. Deus nos criou, queridos ouvintes, para o prazer. Mas a busca da felicidade, ela é legítima. Mas o verdadeiro prazer está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Certo homem na história disse: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Jesus diz aqui que feliz é o pobre, feliz é o que chora, feliz é o manso, feliz é o puro, feliz é o perseguido. Jesus disse que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autossuficiente, uma pessoa soberba, arrogante, jactancioso. Jesus disse que bem-aventurado é o que chora, não aquele que é durão, que é insensível. Jesus disse que bem-aventurado é o manso, aquele que abre mão de seus direitos, e não aquele valentão, aquele brigão. Jesus disse que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar os ânimos exaltados. Jesus disse que bem-aventurado é o puro de coração, não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres deste mundo. Jesus disse que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo na vida. Jesus disse que quem ganha a sua vida a perde, mas aquele que a perde, esse o ganha. Jesus disse que quem é humilde será exaltado. Veja o contraste que há aos olhos do mundo a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela não está centrada em coisas externas, mas nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos, porque essa felicidade ela está centrada em coisas externas. As riquezas não satisfazem,
Deus colocou a eternidade no coração do homem, e nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da alma do ser humano. A verdadeira felicidade, ela está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. Então, para alcançar a felicidade, não basta ter posse, basta ter fruição. O homem pode morar num palácio, pode pisar os calçados da fama e não se deleitar em Cristo, não ter verdadeiro prazer ou alegria. Ele pode ter um domínio de um reino e não ter paz na alma. A Bíblia é uma expressão, um texto, um livro dos Salmos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios dos prazeres de Deus. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus, porque Deus é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, Ele é a fonte, Ele é a rocha, Ele é a alegria e Ele é a esperança de todo ser humano. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e também na eternidade. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas já é uma realidade aqui para o presente. Jesus não disse assim: bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas diz assim, Jesus disse assim: mas bem-aventurados são os cristãos, não serão felizes quando chegar aos céus, eles já são felizes agora. Os cristãos são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória, mas estão sendo felizes a caminho da glória. A verdadeira felicidade, ela está fundamentada no ser e não no ter. O que é ser pobre de espírito não significa aqui na linguagem de Jesus. Permita-me dizer a você, rádio ouvinte, você que está me acompanhando pela Radiosnet, um aplicativo, pela Blogspot, Arco Verde, FM 104,9. Deixa eu dizer aqui que Jesus não está sofrendo aqui uma pobreza, a pobreza de Francisco de Assis, que foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza, ou viver num mosteiro, dava crédito a um homem diante de Deus. Porque a pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira pode ser fruto da obra do diabo, pode ser fruto da exploração, pode ser fruto da ganância ou da preguiça. Jesus também não está se referindo aqui de uma vida espiritual pobre. Jesus não está aqui elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé e amor é uma grande tragédia. Jesus condenou a igreja de Laodiceia porque a igreja se considerava rica, mas era pobre, miserável, segue nu. Jesus não está tratando aqui também dessa pobreza aqui no versículo 13 de autoestima, pobreza de autoestima. Jesus não está aqui falando para as pessoas que pensam menos em si mesmas são felizes. Autoestima baixa não é um bem, mas um mal. Jesus não está falando aqui de timidez, de fraqueza. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Então, o que Jesus está se referindo aqui quando ele falou bem-aventurado o pobre de espírito? Permita-me dizer nessa tarde, os minutos que me restam, ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes. A primeira bem-aventurança aqui no Sermão da Montanha é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro porque precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Então essa virtude é a raiz. As outras são frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até que não ter os méritos diante de Deus. Ela jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça de Deus. Então, ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego há duas palavras para pobreza. Primeiro, a palavra ponês é um homem que trabalha para ganhar vida, é aquele que tem nada do que lhe sobra, mas é aquele que tem o que ele come, o que come de dia, come de noite, mas não tem além daquilo que ele trabalha. Ele não possui o supérfluo, mas também tem o básico. A outra palavrinha para pobreza é ptokos no grego. Então descreve essa palavra a absoluta e total dependência. A pessoa que está afundada na miséria é o mendigo.
é extremamente necessitado, aquele que não tem nada. E foi esta palavra que Jesus usou aqui nesse texto, pitokos. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder, a fama não significa nada, mas Deus é que significa tudo. Tudo, tudo. Certo poeta, ele expressou bem o pobre de espírito. Ele disse assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguarda a tua graça. Mal a tua fonte corro, salva-me, Salvador, ou então eu morro. Ser pobre de espírito é agir como o publicano agiu, Adriano. Senhor, sei propício a mim, miserável pecador. Como João Calvino disse certa feita, só aquele que em si mesmo for reduzido a nada repousa na misericórdia de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Veja o que Moisés disse na sua expressão lá no Êxodo: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Veja o que disse Isaías: ai de mim, eu estou perdido. Pedro gritou: Senhor, afaste de mim porque sou um pecador. Paulo exclamou: miserável homem quem sou. Então ser pobre de espírito é expor suas feridas ao óleo do divino médico. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu, não sente sede da água da vida, ela vai pisar nas riquezas da graça, ela não vai jamais desejar a redenção, nem ter prazer na santificação. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Há aqueles que pensam que se pudessem encher suas contas bancárias com ouros, seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espíritos, esses é que de fato são ricos. Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos. Jesus disse para a igreja rica de Laodiceia: você é pobre, você é miserável. Mas Jesus disse para a igreja pobre de Esmirna: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Então por que devemos ser pobres de espírito? Então ser pobre de espírito é a joia que todo cristão deve usar. Por quê? Porque o primeiro homem se torna pobre de espírito, depois Deus lhe enche da sua graça. Enquanto você, querido ouvinte, não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria e mazelas, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você não perceber que está perdido, jamais você buscará refúgio em Cristo. Enquanto não enxergar a feiura do teu pecado, jamais você vai desejar o perdão e a graça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos, jamais poderão ser cheios de Deus. Aqueles que pensam que estão sãos, jamais buscarão o médico por excelência. Aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não pode ir para os céus, porque o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos, orgulhosos, esse jamais pode se curvar e entrar nessa porta estreita. Então, como podemos ser pobres de espírito? Primeiro, quando toda a nossa base da aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Tudo que somos e temos é pelos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir, nada a merecer, nada a reclamar. Ela se vê desamparada, ela está perdida, ela se refugia-se somente em Jesus. Ela não tem descanso para a alma até estar firmada na rocha que é Cristo. Ela não busca nenhum outro tesouro, ou nenhum outro bem, ou outra experiência, a não ser em Jesus. Ela está completamente satisfeita em Cristo. Quando o nosso coração está desprovido de toda a vaidade, aí sim, somos pobres de espírito. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, suportou provas terríveis e tremendas, sem negociar a sua felicidade, ele disse certa feita: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando mais graça tem, mais humilde ele se torna, por mais devedor que é. Quando o nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração, aí somos pobres de espírito. Um pobre de espírito, ele está sempre pedindo com Moisés:
Ele sempre quer mais de Deus. Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele está sempre batendo na porta da graça. Ele está sempre se derramando em lágrimas no altar de Cristo e arrependido constantemente pelos pecados cometidos. Eu te mostro aqui alguns motivos para sermos pobres de espírito. Ser pobre de espírito é nossa riqueza. Você pode possuir as riquezas deste mundo e ser pobre, mas você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda a riqueza que Cristo lhe proporciona. Ser pobre de espírito é a nossa maior nobreza. Se você é pobre de espírito, então Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. Quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. Então pode dizer como salmista: eu sou pobre, necessitado, mas olha a última expressão: mas Deus cuida de mim. A verdadeira felicidade é a recompensa para o presente e para o futuro. A posse do reino de Deus é algo presente e também para o futuro. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse porque dos tais será o reino dos céus no futuro. Ele conjugou no presente já. A felicidade não é para ser desfrutada apenas nos céus, mas agora estamos no caminho, estamos indo para a glória. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que lhe dá alteza. A pobreza de espírito está conectada com a posse do reino mais glorioso de todos os tronos da terra. A palavra aqui, Macários, bem-aventurança, alegria, é a felicidade permanente, que não sofre variações. É uma alegria que não se pode ser destruída pelas circunstâncias da vida. Jesus disse certa feita: a vossa alegria ninguém poderá tirar. É a felicidade que existe na dor. Essa bem-aventurança, essa alegria que Jesus falou aqui, ela sobrepõe na perda, na doença, no luto. É o gozo que brilha através das lágrimas, que nada nem ninguém poderá nos tirar. Entramos no reino de Deus e o reino de Deus entrou em nós. Já somos felizes. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nascemos de cima, do alto, do Espírito. Estamos em vitória, caminhamos em Cristo. Estamos caminhando para a glória, mas felizes aqui, agora. Mas não apenas aqui, mas a nossa felicidade também, ela perdurará. Entrará definitivamente nos reinos dos céus. Os salvos não apenas vão entrar na porta do reino, mas terão também o Rei da glória e a felicidade permanente e eterna. Nessa tarde, querido ouvinte, todos nós andamos de modo digno do reino de Deus. Eu te pergunto: você está andando de modo que o rei lhe exige, lhe cobra? Temos vivido de modo compatível com aqueles que vão assentar nos tronos? Temos resplandecido a glória de Deus em nós? Seu coração está vazio de vaidades? Está sedento pelas coisas dos céus? Você já abriu mão de tudo para se derramar aos pés do Salvador? No tempo de Cristo, quem entrou no reino de Deus não foram os fariseus, que se consideravam ricos aos seus próprios olhos, com seus próprios méritos, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino através de sangue de espada. Mas sabe quem entrou no reino de Deus? Foram os publicanos, as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que não tinham nada para oferecer nem receber. Tudo que podia fazer era só clamar por misericórdia ao Filho de Davi. Que nessa tarde possamos entender que a verdadeira felicidade está em Cristo, em sermos pobres de espírito. É o primeiro degrau dessa escada para chegarmos na glória. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.